Olá, começa agora o De 0 a 100 com Saúde. Seja bem-vindo ao nosso programa sobre longevidade. Essa é a nossa primeira edição de 2025. Com muita alegria, agradeço então a sua companhia por aqui. Hoje vamos então aproveitar a ocasião, começo de ano, para falar sobre organização mental, para colocar em ação nossos planos para viver por mais tempo com qualidade de vida. Para isso, recebo a psicóloga, psicanalista, mestre, doutora e palestrante, doutora Joana Dark Sakai. Bem-vinda aos nossos estúdios, Olá, doutora. muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme, gigante estar aqui. Nós que agradecemos, prazer também, viu? Doutora, para comecinho então da nossa conversa, com qual idade a senhora acha que a gente deve começar a prestar atenção em questões psicológicas? Na verdade, toda idade é uma idade importante, né? Então, em cada uma dessas fases que passamos desde bebê, ela diz respeito a uma expectativa que se tem para aquela fase. Então, naquela fase, alguns critérios precisam ser atendidos para que o desenvolvimento aconteça para a fase seguinte, e assim sucessivamente. Então, se, por exemplo, o bebê não tem uma comunicação, não tem um olhar específico, não tem uma interação qualitativa, tem aí algo que determina que não está bem e que precisa ter um entendimento disso para se tornar adaptado. E aí, então, passar para a próxima fase. E assim sucessivamente, até que possamos chegar à idade adulta com mais equilíbrios do que desequilíbrios. Sim, até porque quando a gente é adulto, até consegue identificar, né, alguma questão que talvez seja melhor, então, levar a um consultório. Mas quando se trata de um bebê, de uma criança, é preciso que pais ou responsáveis estejam atentos justamente a esses sinais, não é? Exatamente. Quais são os principais sinais? A senhora citou, por exemplo, esse olhar um pouco desatento, até para que a situação não vá se agravando com o tempo e depois fique mais difícil tratar, né? O desenvolvimento motor, o desenvolvimento neuronal, o desenvolvimento da linguagem, não é? O desenvolvimento da interação, o olhar, né? A verbalização, né? O número de palavras em função do vocabulário para aquela idade e assim sucessivamente. Depois passa da primeira infância, vai para a segunda infância, entra para a meninice propriamente dita, não é? Depois vai para a puberdade, adolescência, jovem adulto, maduro. Né? Então, em cada uma dessas situações, há critérios específicos que vão sendo exigidos para que, quando ele se tornar um maduro, ele se torne alguém com capacidade suficiente para se bancar e estar na relação com os demais de um modo adaptado. Não de um modo carente, que fica pedindo, pelo amor de Deus, me ame, me ame, me ame. Não é? Que isso, infelizmente, é uma coisa muito comum. E, inclusive, algumas dessas pessoas vão crescendo e pedindo, por exemplo, me ame, com atitudes que não são exatamente com essas palavras, não sabendo né? dizer não, Isso. Então aceita tudo que vem e nessa aceitação de tudo entra num movimento autoabusivo, sem compaixão, né? Então o sim que você diz ao outro é não que você se diz. Então isso é um problema, né? Porque dizer não ao outro não é um problema, mas muitas pessoas por carência, vão só dizendo sim exatamente para se sentir legal, bacana, ser procurado, ser atendido, mas isso tem um preço emocional. E este preço exige da pessoa uma conduta que a leva ao sofrimento, exatamente porque ela só diz sim. E a gente quer, a princípio, agradar, né, para não ser repreendido, para não ser excluído. Como que a gente começa a aprender a falar não? É dentro de casa? Quando falam, e a pessoa depende de como teve a criação. O ambiente familiar, nessa fase da infância, pesa muito? Pai e mãe são os primeiros tutores da criança. O mundo né? Mas pai e mãe são os primeiros, notadamente os primeiros. Às vezes os avós, às vezes os professores, os padrinhos, mas notadamente pai e mãe. A princípio, não é? Então, a formação que é dada, de um modo geral, é a formação que se recebe. Mesmo que o pai e a mãe não tenham gostado de algumas coisas na formação que ele recebeu, ele tende a repetir no seu filho, né? Então, assim, olha, você foi mal educado, que horror, porque você não foi lá e deu beijinho, né? Ignorando o sentimento da criança. E nessa ignorância daquilo que a criança sente e deseja, ela vai sendo formada a dizer amém, amém, amém. Não é? Então, aprendi em casa que
que é o primeiro mote de conhecimento de mundo, de vida. Depois vai para a escola, né, onde a formação fica ampliada, né? Nessa formação, tudo isso fica muito mais múltiplo, porque é um número de pessoas que vão chegando cada vez maior, e até que ela começa a fazer seus relacionamentos afetivos, né? Começa a ter um relacionamento interpessoal muito maior, notadamente pelo mercado de trabalho, e assim sucessivamente. Mas tudo começa em casa, sim. Com certeza. Dentro de casa, por exemplo, o próprio pai é o responsável por dizer não para a criança é importante? Colocar limites é Também muito é importante. uma forma de porque colocar ensinar. limites leva à vivência de frustrações, as quais são muito importantes para que lá na frente não ultrapasse o limite, ou melhor, nem chegue à metade do limite do cartão de crédito, para que saiba parar no sinal vermelho ou no sinal verde, se é condutor, se é pedestre, não é? Para que saiba pedir, dá licença, por favor, muito obrigada. Né? Para que tenha condutas adaptadas, coerentes de humanidade. E também quando falam que dentro de casa as crianças se espelham muito, né, com quem convivem, isso também acontece? Isso Depende também de um ambiente acontece. amoroso, educado ou violento, com muitas discussões, palavrões, bebida alcoólica. É aquela coisa de faça o que eu falo e faço. Né? Porque tem que ter coerência entre a palavra e a ação. Né? E a criança vai muito mais pela ação. E quando ela vê uma incoerência entre o que é dito e o que é atuado, ela fica confusa. E com o passar do tempo, ela vai pelo que é mais conveniente. Né? Por exemplo, a avó materna dá um ovo de Páscoa, a avó paterna dá outro ovo de Páscoa. A criança vai, em função do que é conveniente para ela, querer mais este ou aquele ovo. Né? Tanto é que tem, em algumas famílias tem competição entre as avós. Me fala qual que ela vai te dar, que eu vou te dar o dobro, o maior. Que pena, né? E aí vai formando na criança uma competitividade emocional. Né? Mas por que isso acontece? Por insegurança do adulto. Né? Para ganhar a atenção do neto, da neta, de quem for. E a gente está justamente falando para evitar, né, que lá na frente um adulto chegue a ser assim e, inclusive, transmita, né, estrague, entre aspas, também uma outra geração que vem vindo. E não é nem entre aspas, é bem claramente. Estrague mesmo, porque o estrago é grande depois para tentar consertar. É muito né? grande. Quanto mais vai passando o tempo. Porque se torna aquele adulto chato, pegajoso, aquele que ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor, e fica o tempo todo exigindo que o outro responda à necessidade dele. Né? Pois é, ficou com esse vazio, né, com essa sensação errada de que tem que ser agradado o tempo todo, de que é super bonitinho, de que não houve um não. Aí também, por exemplo, a criança vai crescendo, a gente tem falado muito, citei gerações, geração mimimi, essa nova geração, ou crianças mimadas, ainda é grande essa turma, A geração essa leva? mimimi é o novo jeito de falar a mesma coisa. Né? A geração mimimi é uma faixa de jovens que tem muita conduta, tem muita criatividade, tem muita capacidade intelectual, inclusive, mas são críticos, mas não apresentam uma solução. Ou seja, são mimizentos. Né? Sabem reclamar, mas... Só sabem reclamar, só sabem dar opiniões, só sabem dizer, mas ele próprio não se apresenta como alguém capacitado para apresentar uma solução que ele tem, mas que ele não para pensar, porque ele tem que reclamar do mundo. O que a gente vê o jovem de hoje? O jovem de hoje é um sofredor, porque ele é tão exigido, principalmente de ser tão antenado, não é? Então, é uma multiplicidade de estímulos que não tem cabeça para responder a tudo isso. Né? Então, o que ele faz? Ele reclama. Ele reclama porque ele próprio não está aguentando tanta pressão e ele precisa devolver essa pressão reclamando do outro. Só que ele não se ajuda e nem ajuda o outro. E todo o ambiente fica adoecido.
preso nesse ciclo sem saída. E é muito difícil ficar antenado hoje em dia, né? Com tantos assuntos, com tantas fontes de informações, né? Úteis e inúteis, né? Difíceis de serem, às vezes, selecionadas, né? São feitas muitos caminhos para a gente cair ali, ficar preso numa bobagem que não nos acrescenta em nada. E aí essa criança, então, que cresceu dessa forma, vamos dizer, mimizenta, sem muita orientação, vai para a fase da adolescência, que já é conhecida por ser um tanto quanto complicada, descobertas sexuais, né, traumas da infância ali acumulados. Daí como que é essa fase, então, da adolescência? Porque foi para a escola, já vai cair no mercado de trabalho e nem todo mundo vai ser bonzinho, né, com essa criança. A adolescência, por si só, fisiologicamente, já é uma fase muito difícil, por conta da avalanche de hormônios, pela descoberta do corpo, que deixou de ser o corpo infantil para ser um corpo quase adulto. Haja vista que o adolescente usa roupas muito largas, porque ele ainda não sabe onde se situar, né? Ele tinha um corpo que ele dava conta, opa, perdeu. Aí já vem as diferenças, os caracteres sexuais, os secundários e os primários. Nossa, como assim? Né? Então, aí vem o desejo pelo outro, a curiosidade pelo corpo do outro, o que está acontecendo com o meu corpo, né, com o autotoque, a masturbação, por exemplo, a exigência de ser bonito, de ser magro, de falar língua, de viajar o mundo, fazer todos os intercâmbios, tantas exigências emocionais, práticas, pedagógicas, sociais, e o jovem tem que, e não tem como ser tudo isso o tempo inteiro. Então, é preciso viver uma fase por vez, ou quase isso, para que dê conta dele se adaptar e poder ser um adulto mais adaptado. A palavra adaptação em psicologia é muito recorrente, porque é tudo isso que a gente faz de uma fase para outra, né? Ensinando, formando alguém ou a si próprio. E a gente vê, a senhora me fez lembrar também, comparações, né, que são muito feitas. As redes sociais estão aí para atrapalhar a gente. Adriana, isso é né? mortal. Que o jardim do outro sempre parece mais florido. Então, por exemplo, olha, o seu irmão arruma o quarto, você não arruma. Então, filho, eu observei que o seu quarto ainda não está arrumado. Até às 10 horas, por favor, mantenha ele pronto. É um jeito de você falar outra coisa de um modo amoroso. Né? Porque se você fizer a comparação é matadora. Está dizendo que você nunca chega ao ideal do que se quer. E o ideal e o real está muito longe. Está muito longe. Sim. Então, essa forma, como se diz, pode fazer toda a diferença. Toda a diferença. Muito importante tomar cuidado com as palavras. Então, nossa, você está tão gordo, olha o tanto que você come. Nossa, filho, estou observando que está complicado, né, manter uma quantidade razoável de alimento. Eu posso te ajudar. Vamos conversar sobre isso? Isso leva tempo, isso leva a uma necessidade de uma organização interna, respeito, né? Tempo para si, o tempo do outro. Né? E poder chegar de uma maneira amorosa, de uma maneira positiva. Porque se chegar dizendo, olha que você está gordo, aí destrói tudo, né? Já ofendeu e criou um trauma ali, provavelmente, na pessoa que vai passar a se achar fracassada, feia, né? Deslocada, quer ver uma coisa que acontece não amada? Com muita frequência, desculpe te interromper, Imagina. É a superproteção. A criança ficou numa bolha. Aí ele adolesce. Opa, tem que ir para a vida. Mas ele não aprendeu, porque não foi ensinado e nem autorizado. Mas olha, o filho do seu fulano já conseguiu estágio, já dirige, já é um pegador. Ele não foi autorizado a ser nada disso. E agora ele tem que ser tudo isso. Né? E o que ele faz? Por tanto medo do mundo, porque ele foi ensinado a não enfrentar o mundo por conta da bolha, ele fica no quarto. Aí vem uma série de circunstâncias que pode afetá-lo emocionalmente e fisicamente. A obesidade, a timidez, o pânico, né? A angústia, a depressão, o suicídio. E por aí vai, pesado. E esse adolescente trancado dentro do quarto vai procurar ali dentro do celular uma ajuda que vai saber pra onde vai dar, de contato ele vai ter, né? Exato. A gente já vai continuar essa conversa importantíssima, uma rápida parada por aqui. A seguir, a gente segue esse bom papo sobre vida longa, saúde física e mental. A Revista Oeste não utiliza um único centavo de dinheiro público. Nossa independência é garantida por mais de 100 mil assinantes, que sustentam o compromisso da Oeste com a verdade. Só quem é independente pode falar a verdade com coragem. Doa a quem doer.
Estamos comprometidos em informar nossos leitores com responsabilidade e credibilidade. Por isso, a sua assinatura é essencial para manter este trabalho. Assine a Oeste hoje. Escolha o melhor plano e assine agora mesmo. Estamos de volta, obrigada pela companhia por aqui. Hoje estamos falando sobre saúde mental, essencial para quem busca uma vida mais saudável, com mais equilíbrio. Doutora Joana Dark Sakai com a gente aqui. Doutora, falávamos então no finzinho do primeiro bloco, né, sobre o adolescente indo para a fase adulta, sobre ele se trancar, né, a falta da boa comunicação e do responsável oferecer uma ajuda, né? Se já é tão difícil para o adulto essas comparações, esse excesso de informações que temos, as redes sociais sempre mostrando outras pessoas aparentemente mais felizes, mais bem colocadas profissionalmente, o cérebro do adolescente está menos preparado ainda para encarar esse bombardeio de cobranças? Com certeza. O córtex frontal, que é onde a gente planeja, tem uma relação com o mundo de modo mais organizado, ele só está pronto aos 25 anos. Puxa. Aos 25 anos. Então, veja, se uma criança e uma adolescente não têm uma formação de adultos que estejam formados, não é? Ela se perde porque ou ela está sendo exigida sem ter a condição de dar, ou ela não está sendo exigida porque está sendo super protegida. Não é? Então, essa formação é muito importante que seja feita da maneira mais adaptada, exatamente para que a criança que chega à adolescência, de uma maneira também evoluída, para que ela vá cada passo no seu momento, né? Senão ela se perde mesmo. Né? E quando ela se perde, muitas coisas podem acontecer. Algumas talvez até irreversíveis, né? Ou muito difíceis depois de se conversar, né, de se consertar. Aí também nós somos de gerações diferentes, né, dessa atual com relação a esse bombardeio também de informações sexuais, com relação a relacionamentos sexuais. O jovem hoje vê na internet, nas redes sociais, que você pode ficar com homens, mulheres, que isso talvez seja moderno, seja muito comum. Quando começar a conversar com uma criança adolescente sobre esses temas, namoro, sexo, identificação de gênero? Na verdade, a própria criança traz a curiosidade, né? O que é transar, por que vocês dormem numa cama dois juntos e eu durmo sozinho e é uma cama menor, posso beijar na boca, né? Por quê? Porque tem toda uma facilitação a partir da TV e principalmente a partir das redes sociais e mais ainda, o acesso muito fácil a conteúdo impróprio. Muito fácil. Isso é muito comum chegar no consultório. Impróprio e também, às vezes, chocantes, né? Conteúdos quase sempre. Como, por exemplo, uma pessoa morta, uma violência. Eu demorei muito para... Primeira vez que eu vi uma pessoa morta, uma foto, um vídeo, já era para lá de adulto e mesmo assim me chocou. Imagine uma criança. Então, assim, a própria criança traz a curiosidade. Aí, algumas pessoas dizem, espera sua mãe chegar, espera seu pai chegar, pergunta na escola. Ou seja, a criança está procurando uma fonte segura e a fonte segura está dizendo, não dou conta de te responder. Né? Então, procure para além de mim, ou seja, vá para uma fonte insegura. Então, o que a gente diz? Olha, eu não sei te responder isso agora, mas eu vou me instruir, estudar, conversar, né? E aí eu te respondo amanhã, hoje à noite. Né? E neste sentido, Adriana, a psicoterapia, conversar com um psicólogo, algumas vezes já é muito fomentador de informação e de orientação como fazer. Não é? Porque essa criança está pedindo esclarecimento e está certo. Não é que ela é curiosa demais, não, ela é curiosa. E ela precisa ser atendida na sua curiosidade, porque ela vai procurar em outros lugares essas informações que não necessariamente serão as mais adequadas. Por isso, esse é o problema, né? Na hora que a criança ou adolescente está na dúvida e vai procurar o esclarecimento, ou não recebe, ou recebe um distorcido que é ainda pior, o que já não estava muito bom, não é? Exatamente. O certo seria todo mundo, né? Frequentar um pouquinho de psicólogo, entender bem o funcionamento da sua mente, das suas questões, saber separar direitinho ali. Seria o ideal, o ideal, tudo, porque a psicoterapia possibilita com que você se conheça muito, ter um autoconhecimento profundo. Consequentemente, se você dá conta de si,
você consegue transpor isso para as suas relações. Né? Com a criança, então... Nem diga. Seria o ideal nessa fase, né? Para já ir crescendo firme. Descreve para a gente aqui, por favor, doutor, o que é o autoconhecimento? O autoconhecimento é quando você entra em contato consigo mesma, né? Com as suas questões internas, com aquilo que não está legal e com aquilo que já é bacana. Não é? E o autoconhecimento possibilita com que você, cada vez mais conhecendo-se, você se abastece de si e é mais autêntica consigo e com o outro na vida. Sabe do que você gosta, não gosta. Daquilo que você não quer, daquilo que você pode dizer não, o que não quer dizer ser grosseiro, ser mal educado. É o autorrespeito, né? Não é feio. E também os medos, por que esses medos, não é? Muito interessante isso. E também a questão familiar, hoje em dia está um tanto quanto mudada e a gente está tentando entender, né? A família ainda é pai, mãe e filhos, porque tem muita mãe solo, pai solo, umas formações familiares diferentes. Como que a criança lida, né? Então, a família não necessariamente é o triângulo, pai, mãe, filho ou filhos. Não necessariamente. A família é quem está junto, partilhando de uma relação de afeto, de cuidado, de amor, de proteção, de segurança. Né? Que não necessariamente é a família biológica. Né? E nesta condição de amor, de afeto, de entrega, de partilha, de retornos, a pessoa se estabelece enquanto alguém importante e interessante para si e para o outro. Claro. Né? Então, é solo, não é solo? É como é também. É como é. Porque, por exemplo, fala-se assim, então a mãe solo, como que a criança cresce sem essa figura masculina dentro de casa? Um tio, um avô, um professor. Vai fazendo o papel. Vez. Vai fazendo É o papel. importante, de qualquer forma, entender a figura masculina e para a criança, inclusive, não crescer achando que é um inimigo. É importante, inclusive, deixar claro o tempo todo onde ela está, por que ela não está ali, como o pai do amiguinho. O pai do amiguinho todo dia dorme na mesma casa e tal. O meu pai não dorme todo dia, entendeu? Então, assim, por quê? O que aconteceu? Por que ele se foi? Às vezes é o contrário, quem se vai é a mãe. Não é? Então, o esclarecimento de tudo isso, desde sempre, de acordo com a idade da criança, é muito importante, porque ela não está crescendo enganada, né? Ela não está crescendo em torno da mentira, que é uma coisa muito comum, né? Por mais que seja difícil contar a verdade. Né? Mas se está tão difícil contar a verdade, é porque você ainda não aceitou para si a condição que está posta, né? Antes de poder explicar para um outro. E aí a criança, depois, a mentira a gente sabe que tem perna curta, né? Na hora que descobre, se decepciona e perde a confiança também em pessoas que eram importantes para ela. Exatamente. Né? E aí como curar, Mas né? você nunca me contou. Porque eu fiquei com medo que você deixasse de me amar, porque eu fiquei com medo que você ficasse revoltado. A verdade ainda é a melhor saída. Por mais duro e difícil que seja. E aí a criança pode passar a entender também que ela não é necessariamente uma criança mais infeliz do que aquela que o pai dorme todo dia em casa, né? Sim. Ela pode ser feliz dentro desse formato, né? Às vezes já chegou no consultório assim, eu vim porque eu fiquei sabendo que eu não sou filha do meu pai. Era um padrasto? Era um padrasto que esteve com a mãe desde a gravidez desta criança, que não era o filho dele, mas assim, nasceu como se fosse e de fato, né, ele atuou como se fosse, entretanto, biologicamente não era. E essa informação precisa ser dada. Ele é pai, porém, ele não é pai porque eu não tive você com ele, mas eu estou com você. Eu estou com ele e com você. Deixar claro, como a senhora falou. Deixar claro, claríssimo. Né? Mas aqui dentro tem que estar claro. Que tem tudo a ver com o autoconhecimento que a senhora falava, né? Para a criança saber quem eu sou, de onde eu vim, qual é a verdade da minha história, né? Para poder viver de uma forma mais equilibrada, né? Também esse programa, doutora, fala sobre longevidade. Aqui a gente recebe muitos médicos que a gente debate questões de saúde física, né? Viver por mais tempo, exames médicos de rotina, alimentação. O quanto a senhora acha, e o equilíbrio emocional também é um dos pilares para a longevidade, que a saúde mental está ligada à saúde física? Muito,
muito, muito. Que, aliás, não tem separação. Saúde mental depende da saúde física depende da saúde mental. Começando pela atividade física. É importantíssimo para o corpo conseguir responder e é importantíssimo para que seja liberado no organismo os hormônios. Né? Então, o hormônio é físico, mas é liberado em função de uma ação mental. Né? Então, assim, meu cérebro disse, está na hora de malhar. Né? Então, eu vou atender o que está dito aqui, que vai responder aqui. Então, uma coisa tem a ver com outra o tempo todo e a longevidade agradece. Né? Então, atividade física, dieta balanceada, alimentação mais adaptada, mais adequada. Dieta balanceada também já é muita coisa. Hobbies, né? Desde música, livro, viajar, dançar, né? Religiosidade, que não é religião, é cada um do seu jeito, no seu tempo, com a sua crença, com o seu credo, não é? Meditação, yoga, amigos, sorrir, gargalhar, tudo isso leva a uma longevidade, né? É ter propósito que fica determinado dentro de você como algo atingido. E aí a gente chega no propósito de duas formas. Uma coisa é desejo, outra coisa é meta, né? Que a mente precisa organizar tudo isso para você se dar conta de como é que você segue o ano. Desejo é algo, sonho é algo que você realiza ou não. Sonho, desejo. Tá. Né? Quero ir para a Grécia. Você realiza ou não. Meta é condição. Você realiza. Né? Como eu vou para a Grécia? Como eu vou para a Grécia? O que eu faço para ter recursos para ir para a Grécia? Né? Então, meta é condição. Não pode confundir o sonho com a meta. Porque a meta é entregar resultados dentro de um prazo. O sonho é você fazer um resultado dentro do seu prazo. Não é? Então, tudo isso você organiza a mente, que leva à longevidade, né? Quando você se satisfaz dentro daquilo que você prega para si, que são os propósitos. Muito bacana isso. A senhora acha que os adolescentes e jovens de hoje em dia, né, tem muita criança também sofrendo com obesidade, porque a obesidade é uma doença, algumas pessoas subestimam ou romantizam, né, estar gordo porque tem que ter pena, paciência. É claro, não estamos falando sobre ofender ninguém, né, mas é preciso que entenda que a obesidade é uma doença que gera muitas outras doenças, também psicológicas, como depressão, baixa autoestima, não é? Bullying. Por que esse sedentarismo? Será que tem a ver com a internet? O que os pais poderiam incentivar também? Porque na nossa geração a gente brincava mais, né? Na terra, no ar livre. O advento da internet é muito importante. Foi um divisor de águas. Para o bem e para o mal. Agora, quando é para o mal? É quando o uso dela é inadequado, é indisciplinado. E isso tem a ver com o adulto junto à criança para fazer esse ensinamento. Não é? Então, assim, é por culpa da internet? Não é. É por culpa de como se dar este uso. Como se dar este uso? O quanto essa criança tem isso liberado a qualquer hora do dia, da noite. Então, por exemplo... Limites? Não, ele tem que ter um celular. Tem? Tem. Por que ele tem que ter um celular? Porque eu preciso saber onde ele está. Eu falei assim, então, mas você... Em outras épocas não se tinha um celular e os pais sabiam onde estão os filhos. Então, é uma insegurança do adulto que leva a criança a entender que ela tem que ter aquele fio condutor o tempo todo para a mãe fazer assim. Né? Depois, é como eu disse, chega na adolescência, ele não sabe ir para o mercado de trabalho. Ele não tem nem verbalização, porque ele não tem vocabulário suficiente. Não é? Então, sim, as redes sociais vendem uma vida inexistente. E vieram para ficar, bom lembrar. E vieram para ficar, né? Inexistente. Por quê? Porque até agora o que foi valorizado é a beleza, é o estereótipo, é a riqueza, é a viagem, é a foto da comida. Não é? Quando muito, é uma foto de luto. Quando muito, é uma foto de luto para dizer que tem uma notícia triste. Para expor ali uma dor. Quem sabe também se vitimizar e receber consolo. Exatamente. Quando muito. Né? Ou então também, para poder receber consolo, no soro, no hospital. Verdade. Quando muito, né? Mas fora daquilo é o paraíso. Isso não existe.
O nosso dia a dia é cheio de contrariedades. A cada esquina tem muita exigência que a gente tem que dar conta. Né? E onde isso é aprendido? Em casa. Né? Como? Com o conteúdo que persevera na casa, né? E com o uso limitado das redes sociais. Né? Não é qualquer criança que pode ter. Não é qualquer adolescente que pode ter. Inclusive, o adolescente já não olha mais pra gente. Quando olha assim, né? O quê? Fala. O quê? Fala. Fala, tá, já vou. Então, não. Aí depois não sabe por que ele não dorme bem, por que ele não come bem, por que ele está com notas que diminuíram na escola, por que ele está agressivo. Né? É esse uso descontinuado, né? Porque ele tem. Bebês têm crise de abstinência em relação ao celular. Bebês? Bebês. Ah, porque já coloca um desenho para assistir. Exatamente. Aí já começa a fazer uma birra tremenda, porque cadê o desenho? Cadê o desenho? Porque, afinal de contas, dando o desenho, fica quieto Fica um pouco, quieto, né? A gente vê muito isso em restaurante, não é? E assim, por que entra isso? Porque o cérebro precisa de satisfação o tempo inteiro. Então, como ele conhece a satisfação pela liberação da dopamina, da endorfina, etc., do quarteto da felicidade, da dopamina, endorfina, ocitocina e serotonina, quando não tem essa liberação, o cérebro fica pedindo, né? Então, é como se fosse uma droga ilícita propriamente. Né? Então, quanto mais afastado a gente dá uma condição dessa para a criança, um eletrônico, mais a gente o protege. E aí é muito conveniente deixar a criança pendurada no celular quando me convém, porque eu preciso fazer coisas que quero ela quieta, e depois, quando eu quero tirar, como faz? Né? Exato. Até pode, mas não é por um tempo insano e não é em qualquer idade. Sim. Né? Se até nós, adultos, às vezes nos perdemos, né? Vendo rede social, a hora que você vai ver, você está um tempão vendo um bichinho chupando uma chupeta, um cachorrinho andando numa esteira, uma bobagem, mas que na hora que se fala, você está já com a dor no corpo, a perna dormiu e não percebeu. Imagine um adolescente e uma criança. Ainda tem muito que falar sobre o assunto. Mais um intervalo rápido, no bloco final, nossas últimas considerações sobre o assunto de hoje tão importante: equilíbrio emocional, saúde mental. De 0 a 100 com saúde de volta. Obrigada pela companhia. É possível viver por mais tempo com qualidade de vida. Hoje estamos falando sobre como organizar os pensamentos, as emoções, para que possamos viver com melhor qualidade de vida, justamente. Doutora Joana D'Arc Sakai aqui com a gente, ajudando-nos a entender de forma muito interessante, com muito conteúdo, essas questões que são realmente muito intrigantes, não são fáceis para ninguém, né? A gente aqui, eu, por exemplo, adulta, falando como se também dominasse o assunto, mas, claro, também tenho, né, os meus medos, as minhas fraquezas, inseguranças, todo mundo tem, né? Então, é um tema que interessa a todos mesmo. No primeiro e segundo bloco, a gente falou mais sobre crianças e adolescentes e os adultos, hein? Então, com quais questões, principalmente, chegando nos consultórios? Já sabemos que ansiedade e depressão são as palavras do século. Olha, eu observo uma grande condição, de um modo geral, nas pessoas, é a dificuldade de planejar-se. Porque para planejar é preciso a pessoa saber o que quer. O que eu quero para este ano? Como eu falei no segundo bloco, tem o meu desejo, o meu sonho e tem aquilo que eu tenho que. Então, são duas categorias que têm que estar no planejamento. Pois bem, como se faz para planejar? Escreva, anote. Nossa, necessariamente, olha, você tira do cérebro, registra no papel e o cérebro aqui fica com mais espaço para ele pensar, porque ele está liberado daquela tarefa. Quando a gente visualiza, a gente tira dos ombros, tira da cabeça e torna aquilo mais prático, praticar.
Porque quando você elimina uma parte que você já fez, você também tira do cérebro e dá a ele um respiro, porque você já efetivou. Então, planejar o que você quer, o que você precisa, o que você tem que, faz parte de um movimento de organização. Nesse movimento de organização, rotina é muito importante, porque rotina é libertadora, principalmente para a criança que vai crescendo e o cérebro dela, criança, adolescente, adulto, vai ficando liberado para pensar em outras coisas porque aquilo já ficou automático. Ai, mas rotina é uma coisa muito chata. Não é. Ao contrário, rotina é organizadora e quando ela se torna um hábito, aquilo vem no automático. E vir no automático não significa só repeteco, porque tem a sua criatividade do cotidiano. E a sua criatividade vai cada vez mais, sem você até se dar conta, sendo explorada e você vai atuando, né? Então, por exemplo, uma coisa mais simples, fazer uma receita de um bolo de toda semana, né? Não precisa mais olhar a receita. Você já fica com a percepção com mais farinha, com menos açúcar, com mais, com menos, porque você vai entendendo-se naquilo com a dona do pedaço. Né? Então, poder se planejar é a condição básica, porque o cérebro libera, de novo, a dopamina, porque está entendendo que você está satisfeito por ter realizado aquilo que você programou, e aí você passa para a próxima etapa, como se fosse um videogame da vida. Nossa, bom demais. Estou gostando dessa história aí, dessa ideia, vocês também, sobre rotina. Deixe nos comentários também, que a gente gosta de ouvir as opiniões da nossa audiência. Então, vamos lá. Para fazer essa listinha, o ano está começando ainda, né? E a gente pode, ainda é tempo de fazer? Sempre é tempo, né? É começo de ano, sempre especialmente, é tempo. Né? Bom lembrar. Não precisa ser começo de ano, não. Verdade, pode ser a qualquer momento. Posso fazer essa minha listinha no papel de forma indiscriminada? Deve. Ou é melhor separar, assim, família, trabalho? Há quem faça desse jeito, mas é o estilo de cada um. Tá. Né? Agora, a condição que precisa ser muito respeitada é o que é sonho, o que é condição, o que é meta. Né? E nessas duas situações, colocar um prazo, sendo que daqui é um prazo muito particular para você realizar o seu sonho. A meta não, é um prazo do todo. Né? Entregar resultados, entregar o relatório, entregar, isso tem uma data. E quando você vai se organizando, você planeja a data, então, eu estou na metade, tenho mais 2 dias. Então, até hoje à noite eu tenho que fazer mais um quarto. E assim sucessivamente. Isso é organização, fica mais claro. Né? Mas assim, e tem gente que põe família, lazer, coloca categorias. Pessoas que preferem se organizar assim. E tudo bem. E é individual. Mas, por exemplo, então a pessoa põe lá, quero parar de fumar, é um desafio grande. Quero emagrecer. Quero emagrecer, mas daí não põe quantos quilos, nem como que vai fazer para isso. Quero ir na academia todos os dias. Também colocar metas muito altas podem gerar decepção? Exatamente. Gera decepção necessariamente. As metas têm que ser alcançáveis, os prazos precisam fazer sentido com o tamanho da meta, porque não adianta eu vou dizer, até 2030 eu vou à Lua. Não é? Então, a meta tem que ser alcançável, tem que ser praticável, para que você consiga ficar motivado a chegar nela. Né? Então, por exemplo, vou colocar, ir à academia pelo menos 2, 3 vezes por semana, algo assim. Algo assim, alcançável, dentro do escopo cotidiano que você tem de ações, né, de trabalho, né, de poder dividir o que é trabalho, o que é lazer, o que é família, o que é você. Sim. Porque, por exemplo, coloca lá, parar de fumar e só que tem que colocar como será que eu posso conseguir isso, né? Será que não é procurando um psicólogo, também um médico do pulmão, o que mais pode ser, né? Outras coisas, diminuir de 10 para 3, tudo isso vale também pouco? Até 30 de março, de 30, só estarei fumando 10 cigarros. É uma meta. Né? E assim sucessivamente. Muito bom. E por que a senhora acha que os adultos, não sei, ainda estão sofrendo muito com depressão e ansiedade? Sim, porque assim como o adolescente, tem muitos adultos que estão na condição de ter que, né? E vem num estado tão intenso de estimulação,
porque o salário dele é maior, o meu também tem que ficar equiparado, porque ele tem aquele carro. Enfim, olhar o do outro e não olhar o de si mesmo, né? Porque ele já foi não sei quantas vezes para a Europa, por quê? Ufa, é olhar para si, é respeitar o seu tempo, a sua necessidade, né? Porque fica entrando numa competitividade que não é do outro, que é sua, porque quer ser mais que o outro. Aí a gente já entra no conceito de inveja. Que também... Não é admiração e inspiração, Não. né? Ficar ali sentada só babando com a inveja. É. E não analisa as Admiração é outra coisa, né? E é bacana. É bacana, porque aí você tem, eu também quero ter. Mas eu quero ter o meu, não querendo que você não tenha mais. A inveja é querendo que você não tenha e que eu apareça no seu lugar como aquela que tem. O conhecimento, por exemplo. Perfeito. E aí as pessoas vão ficando deprimidas, vão se decepcionando, vão ficando tristes, se comparando e aí Comendo também... mais, roendo unhas, puxando os cabelos, tendo bruxismo, né, rangendo os dentes, tendo insônia, né, ficando com o cartão de crédito estourado. Que é terrível também a questão financeira, né? E, por exemplo, daí você vai no médico e ele te receita um desses remédios bomba, tarja preta, que estão na moda aí, pronto, você vai embora e acha que resolveu a vida. Então, só os remédios, muitas vezes a psicoterapia precisa também da psiquiatria, né? Que aí o médico psiquiatra entra com ação medicamentosa que faz um efeito no corpo, trabalhando o sintoma. A psicoterapia faz um efeito na vida, trabalhando a causa. Então, os dois juntos, né? À medida em que ambos os profissionais se conversam, ajudam muito o paciente a ele evoluir, né? Porque o sintoma, porque faz o corpo reagir e ir para a ação, né? E conhecendo a causa, por que eu faço isso comigo? O que me leva a fazer? E assim sucessivamente, a psicoterapia vai cada vez mais trabalhando essas questões internas para poder chegar a uma causa e essa pessoa entender a causa. Por exemplo, uma grande perda. O falecido não vai voltar, né? Mas vai instruir, vai fortalecer, vai amadurecer a você se dar conta de que a sua vida continua. E o que deve continuar em relação ao falecido? Uma saudade. Uma Natural. saudade. Né? Claro, Isso é fácil? Isso é simples? dói. Isso é rápido? Não. Não pode morrer junto. Tem muita gente que depois de uma morte demora muito tempo para superar, né, o período do luto. Período do luto. Que também deve ser respeitado, né? Precisa, porque senão a pessoa fica melancólica. O luto, você vive, você chora, você assume que está doendo, né? E aí volta para a vida à medida em que essa dor começa a ser controlada. O melancólico, não. Ele nega que está doendo e acha que está engatado na vida. E não está, porque ele é chato, ele fica muito mal-humorado. Por que você está rindo essa hora do dia? Sabe? Fica com raiva da sua felicidade. Né? E aí fica complicado mesmo. E às vezes essa própria pessoa não sabe o que está por trás porque ela está ignorando. Ela está ignorando. E o que a gente falava também sobre remédio, a ideia do remédio então é que ele seja por um período, né? Uma ajuda por um período, mas não que seja para sempre, né? Sim. E entender essa causa pode ajudar a realmente superar. Sem A dúvida. pessoa então que está acompanhando a gente agora, quer ser mais feliz, viver com mais qualidade de vida, viver com mais leveza. O que é preciso? Mais autoestima, mais autoconfiança. Como conquistar isso também? Então, à medida em que você se conhece, né, e você se respeita, você, né, minimiza os negativos e potencializa os positivos. Não é que a gente não fique cansada, claro que ficamos, preocupadas, com tudo aquilo que diz respeito a uma vida comum. Né? Por exemplo, eu vim para cá de trem e metrô. Mas nossa, você vem de trem e metrô? Eu vi isso. Hoje ainda, sim. Mas eu falei, gente, 1, sustentabilidade, 2, chego mais rápido, né? E 3, por que não? É um todo que eu ajudo, e principalmente a mim. E é interessante, né? Você observa como está o dia, se está calor, se está frio, pessoas, né, que te despertam insights, né, curiosidade. Eu fui até o consultório, deixei o carro lá, fui até a CPTM, trem, até Pinheiros, metrô, andei, tô aqui. Viveu, conviveu, se misturou. Me misturei, né? Vi pessoas, fiz perguntas.
por conta de dúvidas de como chegar até aqui, e assim sucessivamente. Aprendeu alguma coisa hoje sem querer ali? Não Uma é? bobeira? Então, assim, nossa, mas você teve tempo. Me organizei para ter esse tempo. Sem dúvida. É o planejamento. E ainda se exercitou um pouquinho, né? Também. Porque senão a gente vai do sofá para o carro, para a cadeira do trabalho, de novo para o carro e para o sofá. E aí acabou, né? E aí acabou. E aí a gente, de fato, se acaba. Né? E cadê a longevidade? Pois é. Que hoje é possível viver por mais tempo melhor, né? Se ficar por dentro de temas e discussões como essas que a gente acompanha por aqui. Para encerrar, doutora, então, que mensagem a senhora deixa para as pessoas agora, nesse 2025? A senhora acha que deve ser um ano com quais pegadas, assim, observações? Vamos seguir nessa que veio de 2024? Ainda olho atento para ansiedade, depressão, esses temas assim, redes sociais? Pois é, né? A gente precisa ser mais inteligente. Né? A gente precisa ter mais autocompaixão. O que é que eu quero para mim? Faça essa pergunta para si o tempo todo. O que é que eu quero para mim? Eu quero comer aquela carne? Talvez eu tenha que comer por conta da proteína que eu tenho que ingerir. Mas, assim, tem que ser todo dia? Eu não gosto tanto de carne, digamos. Né? Tem que ter uma condição que me permita ficar bem com as proteínas. E assim sucessivamente. À medida em que eu faço o mínimo para que o meu corpo responda com saúde, eu só vou potencializar esse mínimo. Atividade física, não é? Pode ser chatíssimo. Né? Mas a dopamina vai ficar te cobrando mais atividade física. Então, você aumenta de 1 para 2, para 3, para 5. A recompensa é maravilhosa. E a recompensa é maravilhosa. O bom humor agradece, o sono agradece, não é? A disposição física. A produtividade agradece. Porque tem todo um corpo que está em sintonia com o mental e o mental com o corpo, e tudo isso é muito favorecedor para o cotidiano, para as relações, para o bom humor, para a produção, para a criatividade. Para viver, né? Para o desejo. E voltamos para o autoconhecimento e também, a senhora me fez pensar agora nesse finzinho de programa, a autorresponsabilidade pela vida. Saber que você que está no controle, você manda, você não está flanando pelo mundo, você é responsável por você e pelas rédeas, como se diz, da sua vida. E reclama menos, né? Reclama menos do tempo, da política, da vizinhança, do trânsito. Da sorte, não fica esperando cair no colo, né? Exato. Muito bom. Você que faz a sua parte. Agradável. Que legal. Acho que foi uma conversa muito boa que vale um outro programa. Já vou deixar desde já o convite, então, para a doutora Joana Dark Sakai. Se topar, volte aqui para a gente falar um pouquinho mais sobre esses temas todos. E deixa aqui para quem nos acompanha também a rede social da senhora, quem ficou interessado, como faz para dar um oi, ter um contato mais próximo. Sou Joana Dark Sakai, psicóloga psicanalista, atuo em consultório e em escolas. Dou palestras de temas pertinentes à relação pais-filhos, à aprendizagem, entre outros. Minha hashtag é Sakai Psicologia. Lá no Instagram eu tenho bastante conteúdo e estou escrevendo livro, né, para poder falar aos pais de uma maneira registrada através desse convite que eu recebi de uma editora. E a senhora atende em São Paulo e também... Eu atendo em São Paulo, aqui na Chácara Santo Antônio. Atendo a crianças, adolescentes, adultos, dou supervisão clínica para outros profissionais e palestras, principalmente em escolas. Principalmente em escolas onde o conteúdo criança e relação pais-filhos é muito intenso, não é? Como eu sou psicóloga escolar e já estive em muitas escolas ao longo desses 40 anos de formação. Então, poder falar com professores e pais é algo que me chega fácil. Bárbaro. Né? Por conta da experiência, de muitos estudos. Nossa, olha, atenção escolas, hein? Vamos fazer cortes desse nosso programa aqui para enviar, porque pode fazer a diferença em muitas vidas, né? Essa palestra, esse contato da senhora com esses locais. Muito obrigada, mais uma vez o convite, valeu por ter vindo até aqui o nosso estúdio, seja sempre bem-vinda, viu? Tudo de bom. Muito obrigada a você e até a próxima vez. Obrigada, até essa próxima então. E muito obrigada a você, claro, pela audiência, pela companhia por aqui. Semana que vem a gente tem novo encontro. Siga a gente nas redes sociais, inscreva-se no canal da Revista Oeste no YouTube, deixe comentários e dê uma olhada lá nas outras edições do programa, tem muito tema bacana.
Lembre-se, você não está sozinho. Vamos juntos nessa jornada.